Olá, amigos do Proseando nas Gerais, mais uma quinta-feira chegou e eu estou aqui com vocês e finalmente uma convidada que eu estou esperando para sentar aqui desde o ano passado, mas vai trabalhar assim lá longe. Olha que foi assim, chama a polícia, pelo amor de Deus. E ela veio. Então nós estamos com a Major. Tem que olhar aqui, porque todo mundo conhece só como Major Graciele. Mas é Major Graciele Rodrigues Santos. Seja bem-vinda, finalmente. Obrigada, Denis. É um prazer estar aqui, né? Prazer Foi nosso. difícil mesmo vir, mas hoje, graças a Deus, a agenda conciliou, né? E aí a gente pôde... Chegando em aqui. carro de chefia, a coisa dá uma melhorada. Ai, meu Deus. Mas na verdade foram... Responsabilidades enormes. Aumentam também, Sim. né? Mas na verdade realmente foram muitos contratempos, muitas operações rolando por aí. Inclusive vocês lembram essa última dos caminhoneiros, nós vamos chegar lá. O curso. Estudo, essa mulher estuda, que é um espetáculo, vocês também vão saber. Mas como diria o velho deitado, vamos começar do começo. Da onde é Graciele? Onde nasceu? Tem irmãos? Não tem irmãos? Conta um pouquinho desse começo aí da sua vida. Graciele é uma pessoa simples, daqui de Montes Claros mesmo. Tenho 3 irmãos, né? 2 irmãs e um irmão. E sou filha de família humilde, batalhadora, né? Como a maioria dos nossos brasileiros, dos nossos mineiros, dos nossos montes clarenses, né? Verdade. Então eu tenho muito orgulho de ter nascido aqui nessa terra. E assim, como todas as pessoas, sempre temos dificuldades, sempre temos percalços nas nossas jornadas, né? E sempre a gente tem que contar com a graça e a benevolência de Deus para que a gente possa seguir sempre adiante, né? Junto com fé, como diz o outro, rompendo em fé. Tá certa. Você falou, então, tem mais irmãos. Como é que era essa convivência? Brincavam muito? Era do tipo que deixava os pais com cabelo branco? Ou era aquele monte de anjinho bonitinho? Não, a gente sempre foi muito unido, né? Principalmente eu com a minha irmã. Meu irmão é um pouco mais novo, a minha irmã a mais velha. Porque tem uma que é mais nova. As minhas meninas, a gente costuma brincar, as minhas meninas são mais velhas do que a tia dela. Porque o meu pai acabou tendo uma filha, agora mais nova, ela vai fazer 15 anos agora, né? Então eu tenho, a minha segunda menina é mais velha do que ela. Então Sim. ela mais velha chama ela, tia, Tá em benção, casa. tia. Então é desse jeito, né? Então assim, nós sempre tivemos muita união entre nós, sempre fomos assim, procuramos sempre andar muito juntos, sempre unidos. É lógico que todo irmão briga, não tem jeito, né? Ah, impossível. Tem Eu um acho que sapato ali que a irmã pega que não era para pegar, né? Que tem esses ciúminhos, né? Essas coisas. Mas a gente sobreviveu a tudo isso e hoje estamos aí, assim, somos uns melhores amigos dos outros, né? Então a gente vive assim em família, graças a Deus. Os primeiros melhores amigos que a gente tem estão dentro de casa, Dentro né? de casa, é a nossa família, né? Começa A gente aí. não pode perder esses valores, né? Muito pelo contrário, são Sim. os que a gente tem que mais valorizar, ainda mais no mundo de hoje. Muitas crianças costumam esconder as coisas dos pais, da família, né? E não sabem que valor que tem a gente prezar essa união, essa confidência na família. Então é muito importante que as pessoas abram seus olhos para isso, né? Temos que ser Verdade. todos amigos dentro de casa, né? Alguma história, algum acontecimento, alguma aventura desse período de infância marcou a sua vida? Você lembra de alguma boa história sozinha ou com os irmãos? Pois é, Denis, tanta coisa, né? Eu lembro, é tanta coisa que, assim, até para falar fica difícil, né? Mas foram muitas risadas, né? Muitas risadas, nossa. Quem vê Eu sempre Graciele fui séria assim, dando uma entrevista não sabe o tanto que ela gosta de dar uma boa risada. demais da conta. Sempre fui assim, de rir, de qualquer bobagem, de qualquer bobeira. Então, rir de dar dor na barriga, assim, de chorar de tanto rir, sabe? A gente lá em casa era desse jeito. Vó contava pra gente umas histórias quando ela era viva. E adorava ouvir as histórias da minha avó e rachava de rir, sabe? Então, assim, são lembranças muito boas. E aí as amizades
acabam saindo de dentro de casa quando a gente começa a ir para a escola, conhecer outras pessoas. Você cultiva amizades desse período de infância, de escola, até hoje? Ah, cultivo. Ó, nossa turma, principalmente ali, período de adolescência, né? Então, no terceiro ano do ensino médio, esses dias a gente fez o quê? 20 anos de formado, meu Deus! Esses dias mesmo, uns dias atrás. E a gente fez um encontro, né? As meninas da turma fizeram um encontro e nós estamos aí, amigas para sempre, sabe? Muito bacana isso, né? É bom nem depois de perguntar anos, que histórias se que elas têm reunir. para contar, que mulher nessa fase, quando não, tem mas não tem, história não. tudo escondido. Ninguém Sempre sabe. fui muito quieta, Tá não tudo tem na história agenda, nenhuma. tá tudo lá naquele caderninho. Não, mas é verdade, a Graciele sempre foi muito focada, né? Centrada, Muito centrada e você acabou sendo exemplo do que ela Te contar uma viria a ser história? hoje. Eu quero Tanto saber. que eu estudava, né? Que minha mãe, teve uma época da minha vida que eu fui estudar de manhã e à noite. E aí minha mãe ficou, não, você não vai estudar, que ela sabia que eu era assim, era muito dedicada, né? Nesse aspecto. E aí ela ficava com medo de eu adoecer. Eu tive uma gastrite por causa disso, porque eu estava de tanto estudar. E ela ficava me monitorando, assim, sabe? Me policiando. Eu tinha uma coberta verde, que eu embrulhava debaixo dessa coberta e acendia a lanterna debaixo da coberta para estudar, escondido de mãe, porque a mãe não queria. Mãe apagava a luz, ela vai dormir, menina? E eu não dormia, não. Tava lá debaixo da coberta estudando com a lanterna. Meu Deus! Criançada brincando de acampamento e ela de estudar. E eu de estudar. Era desse jeito mesmo. Nossa, e hoje eu fico lembrando, eu falo assim, meu Deus, como assim? Eu vivi dessa forma, sabe? E hoje eu fico lá com as minhas meninas. É isso que eu queria saber. A mesma coisa ou não? Mais ou menos. Tem para quem puxar. Muita coisa a gente carrega, né? Nesse período aí que a gente... muita experiência de pai, de mãe, do tratamento que tiveram conosco, a gente carrega para dentro da nossa família hoje. Verdade, esses exemplos, eles arrastam mesmo, né? Assim, não sou nem tão rigorosa a ponto de ficar cobrando estudo, mas também não deixa a coisa correr frouxo, não, né? Então tem que demonstrar uma disciplina. ali. Exatamente. Disciplina é uma coisa que começou, na verdade, muito cedo na sua vida, até porque você já começou praticamente a sua vida escolar dentro do colégio militar. Isso, dentro do colégio E militar. é realmente a referência no que diz a respeito à disciplina nos estudos. Como é que era esse período lá no que você imaginava ser quando crescer? Seguir já a carreira ou, baseado naqueles estudos, você é piloto de avião, aeromoça, paraquedista, médica? Pensava em ser militar, não. Naquela época, não. Assim, quando eu entrei, eu fiz uma seleção para o Colégio Tiradentes e fiquei entre os 3 primeiros e fui chamada para poder fazer a 5ª série lá, né? Fiz a matrícula e tudo mais. Aí eu ganhei até uma medalha de honra ao mérito nesse 5º ano, vamos colocar assim, por causa da minha aplicabilidade nos estudos. E aí, assim, sempre fui muito disciplinada. Sempre fui muito obediente, sabe? É coisa da mãe e do pai. Falar para mim mãe e pai é sagrado, então tem que obedecer mesmo. Sim. Né? Então isso sempre foi muito forte para mim. Eu não tive problema nenhum com disciplina em razão disso. Sim. Era senhor e senhora, para lá, para cá. Era bênção, pedindo a bênção a todos que eram mais velhos, os parentes, os tios, os avós e os pais, né? Só te interrompendo para ver se tem uma ligação ou não. Eles trabalhavam com o que, os pais? Não, minha mãe sempre foi do lar, né? E o meu pai era militar numa época, mas na outra. Então eu falo que eu sou assim, filha de 2 períodos, né? Que até 1979, e eu nasci em 1976, eu era filha de militar, até 1979. Plena ditadura militar. De 79 para lá, eu já fui filha de policial civil. Porque o meu pai passou na prova da Polícia Civil e foi ser detetive. Ele aposentou como inspetor da Polícia Civil. Sim. E tirou lá seus 30 anos, aposentou lá, né? E aí fomos, meus irmãos, eu falo, meus irmãos não são filhos de militar, mas eu sou. Eles já são mais da área civil. E isso, pelo que você está me contando, apesar de não querer ser militar, te regrou lá. Não é que eu não queria ser, é que eu ainda não passava pela minha cabeça isso. O que e vinha? O apelo que vinha era para eu ser médica.
médica, Queria ser doutora médica, Graciele. queria fazer medicina. Queria fazer medicina. E não né? fez por quê? Pois é. Formei no 3º ano. Meu primeiro emprego é a Polícia Militar. Meu primeiro emprego. Não trabalhei com outra coisa. Uhum. Então, eu formei o 3º ano. Antes mesmo de eu formar, eu prestei as provas para o concurso e passei. Então, eu passei, fiz vestibular pensei assim, eu acho que eu não estou preparada para medicina. Eu vou fazer direito. Foi lá, fiz o vestibular para direito. Concomitantemente, com o vestibular para o CFO, né? Sim. Passei no CFO, não quis nem saber o que deu o direito depois. Mas deu o 2º lugar na lista de espera do direito na Unimontes aqui. Ah, é? E eu não fui, né? Não foi. Não Você fui. já optou pelo CFO Já optei direto? pelo CFO. Pensei assim, não, eu já vou estar emancipada, já vou resolver a minha vida com o CFO, então já é imediato. Uhum. Com o direito eu ainda vou ter que passar por um período acadêmico, e lá no CFO eu estudaria e já trabalharia. Sim. E eu sempre quis muito trabalhar. Sempre quis adiantar esse expediente na minha vida, sabe? Falar com a mãe direto isso. Nossa, não quero Deus, sair tem da que escola trabalhar. e curtir, não. Eu quero ir trabalhar Não, logo. quero trabalhar, quero ter o meu dinheiro, quero fazer as minhas coisas, quero poder fazer as coisas pelas pessoas com aquilo que eu der conta de fazer, sabe? Eu sempre fui muito assim. Queria ser independente demais nesse aspecto, Sim. né? E consegui, graças a Deus. Eu falei que eu não ia brincar, mas não tem como. Mulher Maravilha combina realmente com a pessoa que está aqui dando essa entrevista para a gente tanto, hoje. mestre. Para quem de repente ainda não sabe, a partir do momento que você trabalhava e estudava, passando aí pelo CFO, o que você imaginava a partir dali? Trabalhar na Polícia Militar, você tem N opções, ao contrário do que pensa. Não, você é polícia, vou andar para a rua com um revólver pendurado na cintura e pronto, não naquela é isso. época tinha uma entrevista para poder, no processo seletivo, né? E eu lembro que eu disse para os coronéis que estavam me entrevistando que eu queria trabalhar naquela viatura grande, porque na época eu não sabia o que era. Eu falava assim, eu quero trabalhar naquela viatura grande. Um camburão, aquela viatura grande, que tem 4 caras trabalhando nela. Lá em Belo Horizonte tinha visto isso, né? E, assim, e aqui a gente via os táticos móveis e tal. Então, eram as barcas, como dizia na época, né? Aqueles enormes, aqueles carros. As rotãs, aquela coisa, naquelas F1000 na época. Aí, eu tô apaixonada com aquilo. Nossa! E eles? Assim, não, isso não, menina. Não, eles olharam. Não andar de carrinho por aí, não. Aí eles olharam e falaram, você tem certeza que você quer isso? Eu falei assim, é isso que eu quero. E falei firme. E acho até que eu passei na entrevista por conta disso. Por causa disso. Por causa da minha firmeza. Você tinha um foco. Tinha foco. Queria realmente e demonstrei durante a minha entrevista a firmeza de atitude, seriedade. E acho que isso me ajudou muito, né? Pelo fato de, especialmente no tempo que você começou, você ser mulher, ainda não eram tantas como a gente vê hoje buscando essa profissão. Dificuldades, preconceito, passou por alguma coisa disso? Não, outro dia mesmo me fizeram uma pergunta semelhante a essa, me perguntando sobre a questão de preconceito dentro da corporação. Falei que eu não enxergo isso no decorrer da minha carreira, não enxergo isso. Eu sou respeitada, tenho as mesmas possibilidades de acesso que os homens, né? Eu consegui construir a minha carreira até agora, conquistando o respeito das pessoas, demonstrando a minha competência, demonstrando que eu estou aqui realmente para trabalhar e para servir, e não para ficar, sei lá, sugando ou aguardando as coisas caírem do céu, né? Para mim, de forma alguma. Então, eu acho que essa atitude positiva da minha parte, no sentido de sempre ter iniciativa, de ter uma proatividade, um dinamismo para poder executar as coisas, que pode ter, sim, me auxiliado nessa questão. E eu não consigo encarar nenhuma forma de preconceito que eu tenha vivido dentro da minha corporação por causa da minha profissão, de forma alguma. Competência sobrepujou, passou por cima disso tudo. Sim, ninguém faz nada sozinho, né, Denis? Sim. Sempre ali a gente fala sempre um grupo. que exatamente, comando. A gente comanda junto, né? Junto com as pessoas que estão conosco. Então, assim, acho que todas as pessoas que passaram pela minha vida, na minha carreira até aqui, elas têm uma contribuição significativa
Porque sempre assim, ó, sempre que eu passo por alguém, que eu estou coordenando pessoas, eu tenho algo a oferecer. E as pessoas têm algo que elas oferecem para mim também. É sempre uma troca. Claro. É um aprendizado constante. Então é isso que a gente vivencia. É isso que eu vivencio e que eu reputo que eu vivencio na minha carreira até hoje. Esse respeito, né? Voltando ainda nesse período de curso, CFO, como é que foi fazê-lo? Criar amizades, companheiros ali de trabalho, de estudos, alguma história de alguma amizade assim realmente forte Não, ali dentro? No começo foi muito difícil. Nunca tinha saído de Montes Claros. O lugar mais longe que eu tinha ido viajar era Janaúba. Nunca tinha saído para nenhum outro lugar na minha vida. E, de repente, eu me vi com 17, 18 anos lá na capital. Nossa, aquilo para mim foi longe da minha mãe, longe do meu pai, longe dos meus irmãos, longe de tudo que eu conhecia como assim, concreto, sabe? E aí eu fiquei muito... no começo eu não queria nem continuar. É mesmo? Quando a gente fez o primeiro exercício físico militar, que exigia mais força, exigia mais... preparo físico e tudo mais, aquilo eu falei assim, mãe, quero ir embora. Liguei para a mãe, quero ir embora. Vou desistir. Quero ir embora, vou desistir, não quero ficar aqui. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai amadurecendo, você vai vendo que você vai dando conta de fazer tudo que está sendo proposto ali. Você encara as coisas de uma forma menos emocionada, de uma forma mais racional, e aí você vai conseguindo. Eu consegui fazer o curso, né? E, a assim, trancos e barrancos, com vontade de voltar para o colo da mãe, nesse mas primeiro conseguiu. momento foi mesmo. Aí depois eu adquiri verdadeira paixão pela profissão, sabe? Na hora que eu vi que realmente o que eu queria estava ali, que era servir as pessoas, sabe? Servir e proteger. Isso que a gente fala, eu falo que não é balela, não. A gente realmente se reveste Abraça disso. a causa. Abraça a causa, exatamente. Então, quando a gente ama a profissão que a gente faz, isso fica fácil de a gente fazer, né? Nossa, com certeza. E você vê que tá fácil o papo, aqui flui, aqui a gente conversa, bate papo. E a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, com muito mais a respeito aqui da minha amiga Major Graciele. Por enquanto eu estou chamando de Major, mas o cargo está mais em cima. A gente conta daqui a pouco. Volto já já.